Fumar não é um hábito saudável, isso todo mundo sabe. Mas você conhece os riscos que essa prática traz para as pessoas ao seu redor e para as crianças que convivem com alguém que fuma? Quais as consequências? Essas e outras dúvidas irão ser esclarecidas agora, no Sertão Saudável. Acompanhe! Quais os riscos para quem fuma? Fumar é muito prejudicial à saúde. O cigarro, ele contém mais de 1000 substâncias tóxicas, sendo que aproximadamente 50 delas são cancerígenas. Na composição do cigarro, nós encontramos a nicotina, que causa dependência, o monóxido de carbono e o alcatrão. A Organização Mundial de Saúde acredita que em 2030, praticamente 8 milhões de pessoas vão morrer em decorrência de doenças provocadas pelo cigarro. Quais as doenças causadas pelo cigarro? O cigarro ele pode causar diversas doenças. Entre as principais temos as cardiocirculatórias, as circulatórias, as respiratórias e os cânceres. Dessas que eu citei, vale a pena lembrar que o cigarro aumenta muito o risco de um infarto, de um AVC, do câncer de pulmão, do câncer de boca, do câncer de estômago. Em diversas partes do organismo, o cigarro pode ser responsável pelo surgimento desse câncer. Na parte respiratória, o cigarro faz alterações na boca para diminuir, faz com que o indivíduo perca o paladar, pode perder também o olfato, além de que prejudica muito os dentes, diminui a capacidade respiratória, o paciente fica muito mais com menos disposição para a prática de atividade física, sem contar no efizema pulmonar, na bronquite, na asma, na rinite e até mesmo nos quadros de sinusite. Quais os riscos para quem convive com alguém que fuma? É um grande problema conviver com indivíduos que fumam. Desde criança a outras pessoas, até mesmo os animais domésticos, eles podem ser atingidos pela fumaça. Então esse tabagismo passivo, ele também pode provocar as mesmas doenças daquelas pessoas que fumam, desde problemas circulatórios, cardiológicos, até mesmo câncer. É comum nós vermos filhos de tabagistas sofrendo muito com problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite alérgica. São crianças que vêm ao consultório com quadros de obstrução nasal, dispneia, coriza, espirros. E no caso de outros adultos também, que participam, que estão em ambientes fechados, eles também vão sentir os mesmos problemas respiratórios. Vale salientar que mesmo o fumante passivo, ele também tem o risco de desenvolver o câncer, seja câncer de pulmão, seja câncer de boca, seja câncer de laringe, câncer de mama, tanto em homem quanto em mulheres, câncer de esôfago, de estômago, de fígado, entre outros. Uma mãe fumante pode transmitir complicação ao amamentar o bebê? A mãe fumante, ela pode causar complicações durante a amamentação, sim. Antes de falar da mãe fumante, eu queria salientar que mesmo durante a gestação, a mãe que fuma durante o desenvolvimento do feto, isso pode causar prematuridade e até a morte do bebê. Depois que o bebê nasce, que ele é exposto à fumaça do cigarro, esse bebê provavelmente vai desenvolver várias complicações respiratórias, como eu citei antes, de coriza, obstrução nasal, bronquite, asma. Principalmente a asma, as crianças que estão inalando aquela fumaça do cigarro são crianças que vão desenvolver mais facilmente quadros de tosse e de falta de ar, e também são crianças com fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Fumar cigarro faz a pessoa envelhecer mais rápido? Fumar envelhece. O uso do cigarro, ele predispõe ao aparecimento de rugas, porque o tabaco ele inibe a formação do colágeno e da elastina. Então devemos pensar bastante também nessa parte estética. Tanto homens quanto mulheres que fumam são pessoas que vão envelhecer mais rápido do que a população que não fumam. Fumar narguilé faz mal?
O narguilé e o cigarro eletrônico, eles são tão prejudiciais ou mais prejudiciais à saúde do que o uso do cigarro comum. Pesquisas mostram que o uso do narguilé por 20 minutos, que é o tempo que dura aproximadamente uma sessão do uso do narguilé, ele corresponde ao consumo de 100 cigarros. E que uma tragada do narguilé, ele pode corresponder ao consumo de 20 cigarros. Então, o narguilé faz muito mal à saúde. Além disso, o cigarro eletrônico ele é proibido no Brasil. Algumas pessoas têm trazido ele do exterior, mas ele também faz muito mal à saúde. E como para tragar precisa de um esforço respiratório maior, isso também é muito prejudicial à saúde. Fumar causa infertilidade? O tabagismo, ele é uma importante causa de infertilidade. Estudos comprovam que aquelas pessoas que fumam, tanto homens como mulheres, possuem uma dificuldade maior em engravidar. Além disso, após engravidar, a mulher ela nem deve continuar o tabagismo e nem ter contato com outras pessoas que fumam para evitar prematuridade precoce ou outras doenças que venham a acontecer e causar a morte do bebê. Quais os riscos de quem fuma e tem apneia do sono? A apneia do sono se caracteriza pela parada respiratória durante o sono, que pode durar alguns segundos. O grande problema é que quando isso acontece seguidamente durante meses, anos, os pacientes vão ter uma chance maior de desenvolver doenças cardiovasculares, circulatórias, no caso, o infarto agudo do miocárdio, o AVC e até a morte súbita, além de outras doenças como diabetes. O paciente, quando é tabagista, normalmente ele tem uma capacidade respiratória menor e muitos têm alterações nasais. Então, juntar a apneia do sono com o tabagismo pode aumentar e muito o risco das pessoas ter quadros mais graves de AVC, de infarto e de morte súbita. Além do pulmão, o fumante ele prejudica outros órgãos do seu corpo? O tabagismo é prejudicial para diversos órgãos do nosso corpo. No nariz, ele provoca a imobilização dos cílios, assim como na árvore traqueobrônquica respiratória. Essa imobilização dos cílios ele vai provocar estagnação de secreção e predispor algumas doenças como bronquite, enfisema pulmonar, asma, rinite, sem contar que os pacientes que fumam se queixam também de ausência de olfato e de paladar. É muito prejudicial para os dentes, para a língua, favorece o aparecimento de úlceras na boca, além de que o tabagismo ele é fator de risco para praticamente todos os cânceres. Então, eu chamo a atenção, principalmente na nossa região, que tem aumentado bastante o número de pacientes com câncer de boca e câncer de laringe. Normalmente, os pacientes desenvolvem alguns sintomas como tosse seca, pigarro, rouquidão e atribuem esses sintomas ao tabagismo. E muitas vezes esses sintomas eles podem estar relacionados a uma doença mais grave. Outros sintomas também, como sensação de bolo ao engolir, sensação de que tem alguma coisa agarrada na garganta, pode ser um sintoma inicial de um câncer de laringe. A rouquidão também, ela pode ser um sintoma inicial de um câncer de laringe. Quando ela demora mais do que 15 dias para melhorar, é importante que se procure um otorrinolaringologista, até porque o câncer de laringe ele é curável desde que seja diagnosticado no início. Parar de fumar engorda? As pessoas se queixam muito que não querem parar de fumar para não engordar. Na realidade, parar de fumar não engorda. O que acontece é que quando as pessoas param de fumar, elas aumentam a ansiedade e muitos vão descontar isso na comida. Então as pessoas tendem a comer mais quando param de fumar. Mas talvez uma boa opção para isso seja a prática de atividade física. Então se a pessoa parar de fumar e praticar atividade física, provavelmente ela não vai engordar. No próximo bloco, acompanhe as dicas da otorrinolaringologista e saiba como proceder para largar o vício do fumo. Não saia daí!
voltamos com o Sertão Saudável. Acompanhe agora as dicas da otorrinolaringologista Karine Lustosa. A dica que eu dou para aquelas pessoas que querem parar de fumar é que elas procurem auxílio médico. Esse auxílio médico ele está disponível não somente na rede particular, como também na rede pública. Hoje o SUS tem médicos capacitados para oferecer tratamento medicamentoso para essas pessoas que querem parar de fumar, não somente com medicamento, mas também com acompanhamento psicológico e grupos de apoio. Lembrando que quando as pessoas param de fumar sem o acompanhamento médico, elas podem desenvolver a síndrome de abstinência, que é caracterizada por agitação, nervosismo, insônia, depressão, alterações no humor. Então é muito mais difícil conseguir parar de fumar por si só. É sempre necessário procurar um auxílio médico. Lembrando que o álcool também ele é um potencializador de algumas doenças, principalmente o câncer. Então, aquelas pessoas que fumam, elas não devem fumar e beber, o que é um hábito extremamente comum na população mundial. É acender o cigarro, tomando uma cervejinha, um uísque. Então, quando pensarem também em largar o tabagismo, diminuir a quantidade de álcool ingerido. A dica que eu dou para aquelas pessoas que têm tabagistas em casa é que orientem aos fumantes que não acendam o cigarro dentro de casa, que vá para a rua, que vá para locais abertos e que não permitam que os familiares sejam expostos à fumaça do cigarro. Porque, como eu expliquei anteriormente, a fumaça do cigarro é tóxica não somente para quem fuma, mas também para quem a inala. Então, que sempre que a pessoa for fumar, procure locais abertos e, de preferência, distante dos familiares. Lembrando que as crianças e os idosos são aqueles que mais sofrem com a fumaça do cigarro passivo. Então, que nunca exponham as crianças e aos idosos a fumaça do cigarro. Saiu uma pesquisa recente na Inglaterra mostrando que os animais domésticos também sofrem com a fumaça do cigarro e que os animais domésticos também, como o cachorro e o gato, podem desenvolver problemas respiratórios e até câncer quando o dono expõe eles à fumaça do cigarro.